Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos tópicos mais fascinantes e, sejamos honestos, um pouco assustadores do nosso tempo: a inteligência artificial. Será que a IA vai ser a nossa maior aliada ou o nosso maior desafio? Como é que ela vai realmente transformar as nossas vidas, o nosso trabalho, a nossa sociedade? Fiquem comigo até o final, porque vamos explorar tudo isso e descobrir o que o futuro nos reserva. Primeiro, vamos falar do lado bom, das maneiras incríveis como a IA automóvel já está e continuará a ajudar a humanidade. E a primeira área é, sem dúvida, a saúde. Imaginem diagnósticos médicos com uma precisão que nunca vimos antes. Aí o posto automóvel pode analisar exames de imagem, como radiografias e ressonâncias magnéticas, e detectar sinais de doenças como o cancro muito antes de um olho humano conseguir. Isso significa tratamentos mais rápidos e eficazes, salvando inúmeras vidas. Além disso, a imposto automóvel está a acelerar a descoberta de novos medicamentos. Em vez de anos de testes em laboratório, os algoritmos podem simular interações moleculares e prever quais compostos têm maior probabilidade de sucesso. Isto não é ficção científica, está a acontecer agora e vai revolucionar a medicina como a conhecemos. E na nossa vida cotidiana, a Age automóvel já está por todo o lado, mesmo que não a vejamos. Quando usam o GPS para fugir ao trânsito, é a imposto automóvel a calcular a melhor rota em tempo real. Quando recebem recomendações de filmes ou músicas, é a IA automóvel a aprender os vossos gostos. Mas isto é só o começo. Pense em casas inteligentes que se ajustam automaticamente às vossas necessidades, poupando energia e tornando a vida mais confortável. Pensem em assistentes pessoais que não só marcam os vossos compromissos, mas também gerem as vossas finanças, planeiam as vossas férias e até vos ajudam a aprender uma nova habilidade. A imposto automóvel promete um futuro de conveniência e personalização sem precedentes, libertando o nosso tempo para o que realmente importa: as nossas paixões, a nossa família e os nossos amigos. Outra área de enorme impacto é a educação. A aprendizagem personalizada é o futuro. Em vez de uma sala de aula onde todos aprendem ao mesmo ritmo, a IA pode criar um plano de estudos único para cada aluno. Ela identifica os pontos fortes e as dificuldades de cada um, oferecendo exercícios e conteúdos adaptados. Se um aluno tem dificuldade em matemática, a IA imposto automóvel pode apresentar o conceito de diferentes maneiras, até ele compreender. Se outro tem um talento especial para a história, pode aforizer-lhe desafios mais avançados. Isto torna a educação mais inclusiva, mais eficaz e, acima do tudo, mais motivadora para os estudantes. A IA automóvel também vai ser uma força poderosa na resolução dos maiores desafios globais. As alterações climáticas, por exemplo, os algoritmos podem analisar quantidades gigantescas de dados climáticos para criar modelos mais precisos de previsão do tempo e dos efeitos do aquecimento global. Podem otimizar o uso de energia em cidades inteiras, gerir redes elétricas de forma mais inteligente e ajudar a desenvolver fontes de energia renovável mais eficientes. Na agricultura, a IA pode ajudar a produzir mais alimentos com menos recursos, usando sensores e drones para monitorizar a saúde das colheitas, otimizar a irrigação e detectar pragas. A capacidade da IA automóvel para encontrar padrões em dados complexos é uma ferramenta que nunca tivemos para construir
um futuro mais sustentável. No mundo do trabalho, a IA vai ser uma parceira. Muitas tarefas repetitivas e monótonas que hoje ocupam o nosso tempo serão automatizadas. Pensem em preencher folhas de cálculo, responder a e-mails básicos ou gerir estoques. Ao libertar os humanos destas tarefas, a IA permite que nos concentremos no que fazemos de melhor: criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos e interação humana. Profissões como analistas de dados, engenheiros de automóvel e especialistas em ética de algoritmos vão surgir e crescer. A imposto automóvel não vai substituir os humanos, mas sim aumentar as nossas capacidades, tornando-nos mais produtivos e inovadores. Agora, vamos respirar fundo e falar sobre o outro lado da moeda: as consequências e os desafios. Seria ingênuo pensar que uma transformação tão grande não traria os seus próprios problemas. A primeira e mais óbvia preocupação é o desemprego. Sim, como mencionei, automóvel vai criar novos empregos, mas também vai tornar obsoletos muitos outros. Trabalhadores em áreas como a manufatura, o transporte e até certos serviços administrativos podem ver os seus postos de trabalho ameaçados pela automação. A grande questão social que teremos de enfrentar é como vamos requalificar estas pessoas. Como garantimos uma transição justa para que ninguém fique para trás? Governos e empresas precisam de investir massivamente em educação e formação contínua. Talvez tenhamos de repensar o próprio conceito de trabalho e considerar ideias como o rendimento básico universal. Outro desafio gigante é a questão da ética e do preconceito. Os algoritmos de automóvel aprendem com os dados que lhes damos. Se esses dados refletem os preconceitos existentes na nossa sociedade, sejam eles de raça, gênero ou classe social, menos a IA vai aprender e amplificar esses preconceitos. Já vimos exemplos disto em sistemas de reconhecimento facial que funcionam mal em pessoas de pele escura, ou em algoritmos de recrutamento que discriminam mulheres. Criar uma imposto automóvel justa e imparcial é um dos maiores desafios técnicos e éticos que enfrentamos. Precisamos de transparência. Precisamos de saber como é que um algoritmo toma uma decisão, especialmente quando essa decisão afeta a vida de uma pessoa, como a concessão de um empréstimo ou uma sentença judicial. E claro, temos a questão da privacidade. A imposto automóvel alimenta-se de dados, para que os nossos assistentes pessoais nos conheçam bem. Para que a medicina personalizada funcione, é preciso recolher uma quantidade enorme de informações sobre nós. Onde é que esses dados são armazenados? Quem tem acesso a eles? Como podemos garantir que não são usados para nos manipular ou vigiar? A linha entre a conveniência e a invasão de privacidade é muito tênue. Precisamos de leis robustas de proteção de dados e de um debate público sobre os limites que queremos impor a esta recolha de informação. A segurança dos sistemas de automóvel também é crucial, porque um ataque informático a uma infraestrutura controlada por IA automóvel, como uma rede elétrica, poderia ter consequências catastróficas. Por fim, há a preocupação mais existencial, aquela que vemos nos filmes: a superinteligência. O que acontece quando criarmos uma imposto automóvel que é mais inteligente do que nós em todos os aspectos? É um cenário distante, mas que muitos especialistas sérios nos pedem para começar a pensar agora. Como garantimos que os objetivos de uma superinteligência estarão alinhados com os objetivos e o bem-estar da humanidade? Este
É o chamado problema do alinhamento. Não se trata de robôs maus com olhos vermelhos, mas de uma inteligência tão avançada que poderia tomar decisões com consequências imprevisíveis e devastadoras para nós, mesmo que sem más intenções. Então, qual é a conclusão? A inteligência artificial não é inerentemente boa ou má. É uma ferramenta, a mais poderosa que alguma vez criamos. O seu impacto dependerá inteiramente de como a desenvolvermos e utilizarmos. O futuro não será uma utopia onde ninguém trabalha e tudo é perfeito, nem uma distopia onde os robôs nos controlam. A realidade será algo muito mais complexo, algures no meio. Teremos benefícios incríveis na saúde, na ciência e na nossa vida diária. Mas também enfrentaremos desafios sociais e éticos enormes. A chave está na nossa participação. Este não é um assunto apenas para cientistas da computação e grandes empresas de tecnologia. É um assunto para todos nós. Precisamos de nos educar, de participar no debate público, de exigir transparência e responsabilidade. O futuro com a IA automóvel está a ser construído hoje, e as escolhas que fizermos agora vão definir um mundo em que os nossos filhos e netos irão viver. A IA posto automóvel tem o potencial para nos ajudar a resolver os maiores problemas da humanidade, mas só se a guiarmos com sabedoria, ética e um profundo sentido de humanidade. Obrigado por assistirem a este vídeo até o fim. Eu sei que foi um tema denso, mas é muito importante. O que é que vocês acham? Qual é a vossa maior esperança e o vosso maior receio em relação à IA automóvel? Deixem os vossos comentários aqui embaixo, quero muito saber a vossa opinião. E se gostaram deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!